do Senhor para a igreja. Amém. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Quem já sentiu a presença de Deus aqui hoje? Mas a presença de Deus está aqui. Você pode sentar no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cheguei aqui hoje, gostei muito. A igreja está linda, né? Está parecendo de verdade um pedaço de Jardim Paraíso. Está linda mesmo, né? Continuação, que o Senhor permaneça abençoando aí esse casal. Irmãos, quando a Tatiane me convidou para estar aqui ministrando, né? E logo depois ela mandou esse tema mexeu muito comigo. Eu gostei muito desse tema. Eu ministrei esse tema no ano de 94 a 95. Não lembro, olha quantos anos tem. E eu lembro que foi também numa festividade, sendo que era uma festividade de um círculo de oração. Eu era da igreja do pastor Renato e a irmã Rosa tinha uma base missionária também. Tinha um lugar onde ela tinha um culto ali, uma consagração, um culto de libertação. E quando o culto fez 1 ano, ela escolheu esse tema e me convidou para ministrar. E por coincidência, depois de 20 e poucos anos, esse é o mesmo tema. Sabe por quê? Porque sempre é tempo de reconstruir. Aleluia! Esse é um tempo de reconstruir. Eu quero que mesmo sentado, você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 6, no versículo 3, que diz assim: adorei esse relógio aqui. Eu estava de lá olhando e botei até meu celular aqui do ladinho para eu abrir aqui para ver a hora. Olha, tem até que copiar isso lá para o Viegas. De verdade, porque como eu tenho problema de visão, para enxergar o relógio lá, eu tenho dificuldade. Aqui, 9:06. Não vou errar o horário. É forte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim, no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Você pode manter a sua Bíblia aberta no livro de Neemias mesmo. Quem aqui, irmãos, entende que já viveu ou está vivenciando um tempo de reconstrução? Aleluia! O que acontece, irmãos? O povo tinha sido levado cativo, o povo estava sendo massacrado e de repente nesse período Neemias, ele vai lá para outra cidade, ali ele cresce, ali ele começa a trabalhar e o povo está devastado de verdade. Não só o povo, irmãos, a cidade, os muros da cidade foram quebrados e as portas foram queimadas. O que isso significava, irmãos? Para que serve o muro? O muro serve de proteção, para que ninguém invada um lugar. Repita comigo assim: o muro serve de proteção, para que ninguém invada o espaço do outro. E a porta? Para que serve a porta, irmãos? A porta dá liberdade para entrada e saída de um lugar. Então o povo que saqueou a cidade, a primeira coisa que ele quis fazer foi quebrar os muros, destruir a janela para ele sapatear no terreno que não era dele. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está aqui hoje para poder fortificar os nossos muros, porque ninguém vai invadir os nossos lugares. O Senhor vai selar as nossas portas para que ninguém entre e saia sem que a vontade de Deus permaneça. Eu quero que você abra aí em Neemias mesmo, no capítulo 1. Capítulo 1 de Neemias. Para que haja uma reconstrução, irmãos, a primeira coisa que precisa acontecer é a gente sair da nossa inércia. Para que a reconstrução aconteça conosco, a gente precisa sair da nossa inércia. Olha só, Neemias estava lá no cantinho dele. Aí a Bíblia aqui, no capítulo 1, no versículo 2, diz que Neemias recebeu uma visita. Olha aqui, Neemias capítulo 1, versículo 2. Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro
cativeiro e acerca de Jerusalém. Ou seja, Neemias estava lá no cantinho dele, aí ele recebe uma visita de um contemporâneo dele, aí ele olha e fala assim, como é que está aquela cidade, como é que está aquele povo? Você já viu que quando a gente encontra alguém, a gente se preocupa com isso? Perfeita. Pedra de gelo. A primeira coisa que a gente faz, irmãos, é o quê? Quando a gente encontra alguém que a gente já conhece há muito tempo, eu cheguei aqui, sentei ali. Aí a Cristiane, a Kika, sentou na minha frente. Aí a gente se cumprimentou, aí eu logo fiz uma pergunta para ela. Tua filha está na igreja? Eu conheço a Emily desde pequenininha, então eu tenho interesse de saber. A Emily foi ovelha dessa igreja, quando essa igreja ainda era na Travessa 10. Então, eu quero saber se ela está ou se ela não está, como é que ela está, como é que a gente vai permanecer orando por ela, porque se passou por aqui, vai receber oração eterna. Estando aqui, estando em outro lugar, porque se passou por aqui, o Senhor selou e tu é fruto das nossas orações. Aí ela disse assim, não, ela está bem, ela está na igreja também. Aí ela já falou do menino também, meu filho também. E assim vai, foi assim que Neemias fez. Ele fala para Hanani, como é que está aquele povo? Irmãos, ele poderia não perguntar, para ele estava tudo bem. Ele era copeiro do rei, estava vivenciando um momento legal, fora de uma cidade devastada, mas bate nele uma preocupação, porque quando você entende que um povo é ligado a você, você tem interesse em saber. Aí Hanani responde para ele, olha, está caído. Destruíram a nossa cidade. E se isso não bastasse, não só destruir a cidade, estão também, numa linguagem bem popular, esculachando o nosso povo. Deus, que forte. Nosso povo está sendo humilhado. Então a primeira coisa que a gente aprende, irmãos, se você quer reconstruir algo, ou em você, ou alguma coisa, você precisa sair da sua inércia. Você precisa procurar saber como está aquela situação. E a Bíblia diz que quando Neemias recebe essa informação, sabe o que ele faz? Ele vai para o canto dele e ele começa a chorar. Ele escuta falar de como o povo está, e isso traz dor ao coração dele. Se você olha alguma situação e isso traz dor, é porque Deus quer te usar para mover alguma coisa ali. Ele poderia ouvir, sofrer e seguir a vida. Porque você já viu que às vezes a gente não quer se preocupar com o que o outro está vivenciando? Neemias poderia ficar só orando, pastor Robson. Senhor, abençoa aquele povo lá. Senhor, faz alguma coisa. Não. Neemias entendeu que ele precisava ser agente de reforma na história daquele povo. Se o Senhor te faz chorar por alguma coisa, o Senhor vai te usar dentro dessa proposta. Abre aí em Neemias mesmo 1:4, irmãos. Olha só o que diz em Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ou seja, ele ficou alguns dias sofrendo. Ficou alguns dias ali sentado, se lamentando. Meu Deus, por que isso aconteceu? Meu Deus, o povo está sofrendo. Meu Deus, o que vai ser daquele povo? Ele teve essa preocupação. Então, primeiro entendimento, segundo entendimento que a gente tem é que para a reforma acontecer, talvez você vá chorar, mas você vai precisar orar também. Eu imagino que ele estava orando para entender por que ele foi consumido pelaquela dor. Você já viu quando você descobre algo, irmãos, e aquilo mexe com você? Aquilo assim te traz uma dor, o teu coração se comove com aquilo. Eu vi uma reportagem agora recente, a reportagem daquela família que ficou anos aprisionado. Mas não tem como aquilo não mexer com a gente. Você fica imaginando, né? Como foi o início? O que se dá para uma pessoa ficar presa tantos anos e você se compadece e você começa a olhar ao seu redor? Será que isso pode estar acontecendo tão perto de mim que eu não esteja vendo? Isso traz dor. Assim que eu vi essa reportagem, irmãos, a minha oração à noite foi uma só.
Senhor, se tem mais alguém assim perto de mim, Senhor, quebra essas correntes. Senhor, que o Senhor me faça ver, que o Senhor faça o vizinho ver, mas, Senhor, liberte pessoas da escravidão. Irmãos, nós fomos chamados para ser livres. A única coisa que nos prende é o nosso chamado ao nosso Deus. Nada mais pode te prender. E Neemias estava ali. Então, se você sente dor, se você se lamenta, se você chora, isso é normal, irmão. Meu Pai. Isso é normal. Agora você precisa entender o que você vai fazer com esse sentimento de dor. Neemias orou e Neemias pediu ao Senhor uma direção para ele agir. Levanta as tuas mãos e diga assim: Senhor, se tu abrir a minha visão para alguma coisa, eu preciso entender o que é para eu fazer. Porque, irmãos, a dor, a tristeza não pode te parar. Ela tem que te mobilizar você andar para frente. É isso que a tristeza precisa. Tem gente que fica triste, senta, chora e ali morre espiritualmente, emocionalmente, morre para muitas áreas da sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: se tu está vivenciando um momento de dor, de tristeza, o Senhor quer produzir vida em você hoje. O Senhor quer trazer alegria para o teu coração hoje. Aí quando Neemias, irmãos, vamos ler lá no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 6. Olha o que diz: estejam por atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Aí ele faz, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Achei muito profundo, irmãos, essa consciência de Neemias. Neemias, ele vê o estado de miséria da cidade, a escravidão que o povo está vivenciando. Aí ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, eu sei que o povo pecou e por isso ele está subordinado a essa situação. Eu também pequei, Senhor. De onde ele tirou isso? Eles estavam em lugares tão distantes. Da consciência de unidade. Da consciência que ele fazia parte daquele povo. Então, se ele não fez nada, ele foi omisso em alguma coisa. E ele diz: Senhor, eu também pequei contra ti. Você já viu que às vezes, quando a gente está vivenciando um momento ruim, a gente quer atribuir ao outro a culpa do momento que a gente está vivenciando? A culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, eu não aguento mais o que eu estou passando, eu queria mudar essa situação. E às vezes a gente não para pensar que a gente tem culpa daquela situação. A gente vê muito isso, irmão, na relação de pais. Quando os pais, eles são relapsos na educação do filho. Jesus de Nazaré. Aí o filho cresce. Aí começa a fazer escolhas erradas. Aí ele diz: meu Deus, aonde eu errei? Eu sei que tem filho, irmãos, você ensina, e o bichinho gosta do que é errado. Mas vamos combinar que tem muito pai que favorece. Tem muita mãe que favorece de verdade. Se tu tem um filho menor, irmãos, teu filho tem 14, 15 anos de idade, o bichinho, a bichinha nem trabalha, pode chegar em casa a hora que quer? Tem como chegar, irmão. Se você permite, tu vai chorar mais tarde. Porque você está dando para esse filho uma liberdade excessiva. Aí depois, quando é novinho, tu não reclama quando chega a 18 anos, tu quer transferir toda a culpa para ele. Não. Por que eu sofro assim? Olha lá, irmãos, vai lá atrás. Meu Pai do céu. Vai lá atrás. Vê se a culpa é só do teu filho de verdade. Vê onde você facilitou para Satanás se randear, irmãos. Ajuda-nos, ó Deus. Irmãos, filho acompanha a mãe
pai na igreja. Ah, mas o meu filho não gosta, irmãos. Filho menor de idade não tem vontade. Não tem vontade, irmãos. Quando eu fui adotar o meu filho, irmãos, ele não queria ficar comigo. Não queria mesmo. E a gente teve audiência, tivemos contato com psicólogo, social, tudo para ouvi-lo. E uma das perguntas que o juiz fez, a juíza fez para ele foi o seguinte, foi assim: você quer morar com ela? Com a sua avó materna ou com a sua avó paterna? Sabe qual foi a resposta dele? Qualquer um, menos ela. Ele era uma criança de 11 anos de idade, irmãos. Eu, da idade dele, responderia a mesma coisa, irmãos. Se alguém quiser botar corrente em mim, eu não ia querer que colocasse. Aí ele perguntou para ele, mas por quê? Ela perguntou por quê? Aí ele disse, se ela não me bater, porque ela é chata. Tinha 11 anos. Mas por que ela é chata? Porque ela me obriga a ir para a igreja. Ele não gostava, irmãos. E ele falava para mim assim, pode me levar, porque eu só vou fazer as coisas que você me obrigar. Eu falei, não me importa, importa o que eu faço. Eu sou a mãe, tu é o filho. Eu mando, tu obedece. Aí ele dizia, quero ver quando eu fazer 18 anos. E eu falava para ele, quando eu não aguentar com a minha mão, eu pago alguém para te bater. É engraçado, irmãos, mas é botando limite. Aí ele falou, ela me obriga a ir para a igreja. Aí ele falou, mas você não gosta? Ele falou, não gosto. E se eu ir no portão, eu tenho que falar para ela que eu vou no portão. E era assim mesmo. É verdade. Se fosse na praça, tem hora para voltar. Aí o juiz, a psicóloga, o assistente social virou para mim e falou assim, a senhora acha isso certo? Mas fez num tom de imposição, irmão. A senhora acha isso certo? Aí ele fez assim, Aí eu falei, acho sim, excelência. Acho muito certo. Ele disse, por que tu acha isso certo? Eu falei, primeiro porque ele é menor de idade. E eu garanto a segurança dele. Como eu iria para o culto e deixaria ele em casa sozinho com 11 anos de idade? Quem responderia por ele? Eu estaria sendo omissa na educação. Talvez Vossa Excelência não vai concordar comigo, mas enquanto ele for menor de idade, eu faço as escolhas dele. Quando ele se tornar maior de idade, ele vai ter capacidade para escolher, porque ele foi instruído para escolher. Aí vai ser mais fácil para ele acertar. Aí ele perguntou para ela, eles perguntaram para ele, ela te bate? Aí ele disse, faz pior. Fala toda hora. Mas bate? Aí ele, às vezes. O que a senhora acha disso? Na época eu não tinha essa lei da varinha não, graças a Deus. E eu falei assim, olha, eu fui criada não sendo espancada, mas apanhando quando necessitava. E isso não me fez desgostar do meu pai e da minha mãe, só no período que eu era rebelde, que eu pensava que eu ia crescer e agredi-los também. Mas aí a gente cresce e entende que a correção se faz necessária. Eu não gosto de bater, excelência, mas ele às vezes escolhe apanhar. Aí ele perguntou, mas como assim? Eu disse, quando ele me desobedece. Hoje, eu sou a lei que pune ele. Amanhã depois é o Código Penal. Se ele não for instruído por mim, eu vou ter que chorar por ele amanhã depois. Então eu prefiro ver ele chorando da cidade. Irmãos, eles são hiper mega sérios te ouvindo falar. E Magda se sentindo. Aí chegou no final, eles entraram, conversaram, aí chamaram. Eu até pensei assim, acho que eu vou perder o Magda. Aí eles saíram de lá, falou para ele assim, você tem uma excelente tia. Desse jeito, você precisa ser criada por ela mesma. É isso que as crianças estão precisando, Senhora. E eu me senti. Óbvio, né? Aí ele falou,
Ó, irmãos, foi algo tão tremendo que ele falou: não vou te dar a provisória, vou te dar a definitiva. Você tem estrutura para isso. Aí, pá, finalizamos ali. Quando eu saí, eu olhei para ele e falei: vai ficar mais duro para tu, hein? Vai ficar mais difícil para você. Sabe por quê, irmãos? Deus te dá um filho para você dar conta dele. Deus te dá um trabalho para você dar conta dele. Deus te dá alguma coisa para você fazer, você precisa dar conta. Não é dividir o seu dever. Neemias diz: olha, Senhor, eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Eu também pequei nessa história. O cara chora porque está desempregado, irmãos. Mas quando está trabalhando, chega atrasado. Irmãos, quem é de Deus aqui? Quem é de Deus, servo do Senhor? Não chega atrasado no teu trabalho, não, irmãos. Deixa o teu patrão olhar para você e não encontrar você motivos para falar mal daquele que tu serve, que é o Senhor. Porque tu já reparou que quando alguém quer falar mal de um servo, não fala do servo, fala crente. E se fala crente, está falando de irmãos. Se fala crente, está falando de você. Então é o meu e é o seu dever consertar essa imagem negativa. Eu tenho um lema na minha vida, irmãos. Eu penso assim: eu posso não consertar o mundo, mas o local que eu passar, eu posso. O local que eu passar, eu preciso ser referência. O local que você passar, você precisa ser referência. Assume para você qual é a tua responsabilidade. Cada um vai responder por si diante do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. A reconstrução que Deus quer fazer em nós, irmãos, ela está interligada com o nosso modo de servir. Por que eu digo isso? Por que Neemias foi liberado para reconstruir alguma coisa? Porque Neemias recebe a informação do estado em que a cidade está, o povo está. Ele se lamenta, ele chora e a afeição dele fica abalada. Você tem noção de que alguém olhar para você e saber que tu está mal só de olhar para você? Neemias estava assim. Ele foi ter com o rei, serviu ao rei, mas alguma coisa nele mudou depois que ele soube da história, da origem dele, irmão, de como o povo estava. Aí o rei vê aquele servir dele e diz assim: peraí, esse é Neemias. A Bíblia diz, irmão, se você ler lá em Neemias 2, versículo 1 e o versículo 2 diz que Neemias sempre serviu ao rei alegremente. Não era às vezes ele estava alegre e às vezes não. A Bíblia é exata. Ele servia ao Senhor alegremente, sorridente. E de repente ele chega com uma feição diferente. Aí o rei diz: está acontecendo alguma coisa. Será que alguém pode perceber quando acontece alguma coisa com você? Ou tu sempre tem cara de rabugento? Espírito de Deus. Ou tu sempre serve reclamando? Espírito. Ou tu sempre serve murmurando? Ou tu sempre serve pensando que outro tinha que estar ali contigo fazendo também? Eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor Robson, irmãos, e pela uma fala que sempre foi o lema dele lá na igreja. O Robson sempre teve um lema assim, ó: não me importa quem está fazendo ou não, eu faço a minha parte. Deus que pode tudo. Eu faço a minha parte. É ou não é, pastor Robson? Sempre foi o lema Graças a dele. ti, ó Rei. Irmãos, não importa quem está sorrindo ou não, não importa quem está fazendo ou não, o teu chamado é individual, tu responde por ele, tu só responde pelo outro se tu for omisso. Aí o rei fala: o que está acontecendo, Neemias? Tu está diferente. Aí ele diz assim: eu pedi informação sobre o meu povo, e assim, a cidade do meu pai, onde meus pais foram sepultados, está devastado, o povo está humilhado. Eu preciso, se o Senhor achar graça em mim, rei, que o Senhor me libere.
Tu quer reconstrução na tua vida, irmãos? Não sai desembestado, não. Tu tem que ter meta. Se tu quer reconstrução, tu precisa ter meta para tu alcançar. Olha a sabedoria de Neemias, irmãos. Ele diz, eu preciso que o Senhor me libere. Aí o rei diz, tudo bem. Quanto tempo tu precisa? Ó, o cara, enquanto estava se lamentando, chorando, Tatiana, já estava programando tudo na cabeça. Não vou sair desembestado, não. Já viu aquela pessoa que quer mudar o mundo, mas não tem direção nenhuma? Bate a cabeça, cai e volta assim, pior do que foi, porque saiu sem direção. Olha Neemias, irmãos. Quando eu vejo essa história de Neemias, eu me apaixono. Ele diz, eu preciso de um tempo. Aí o rei diz, eu te dou o tempo que tu precisa. Aí ele diz, mas já que tu vai me liberar, eu preciso de mais uma coisa. O que, Neemias? Eu preciso que tu me dê cartas para eu entregar aos governantes. Senão, irmãos, ele não ia conseguir passar. Ele estava ali servindo, mas ele era comprometido com o rei Artaxerxes. Ia parecer que ele era simplesmente um fugitivo. Ele dizia assim, eu preciso que o Senhor me dê carta para eu entregar aos governantes, para que eles entendam o que eu estou fazendo ali. Aí ele diz assim, tudo bem, te darei carta. Aí ele diz mais, olha só, eu também preciso que tu me dê mais cartas ainda, porque eu vou reconstruir aquelas portas. Eu preciso liberação gratuita de madeiras. Irmão, cara esperto, irmão. Se ele sabia onde era a fonte, irmão, ele foi na fonte certa. Ele não saiu desembestado, catando um monte de tábua perdida pela rua, não. Ele já saiu tendo na cabeça o que precisava ser feito. Se o Senhor incomodou teu coração com alguma coisa, o Senhor vai te dar estratégia. E o rei diz, vou te dar. Glória. Irmãos, Senhor, toca o teu coração. O Senhor te faz entender a miséria que você vai ter que contribuir para melhorar, mudar aquele quadro. Mas o Senhor também vai te ensinar o que fazer. Essa igreja aqui, a Tatiana estava falando lá como é que começou. Aonde se originou essa igreja, irmãos? Aqui, ó, Emanuel. Se originou na sala da casa da minha mãe. Na sala da casa da minha mãe. E o que fez a minha mãe abrir a sala da casa dela para levar um monte de gente para sentar e cultuar o Senhor? Minha mãe tem um coração missionário. E a casa da minha mãe é uma casa que sempre, toda a vida foi uma casa cheia. Todo mundo vai para lá para conversar, para ficar com ela, para passar uma noite, para bater um papo, para tomar um café. E minha mãe, ela tem um chamarisco muito grande, irmãos, para falar de Jesus. As pessoas param lá na rua, tia, tia, tia. É um chamado. Aí ela sentou e falou assim, Miquinha, a gente tinha que abrir um ponto de pregação aqui. Todo mundo fica parando na rua, fica aqui para falar de Jesus, então vamos fazer um culto, dar culto para eles. Amém. Aleluia. Ela viu a necessidade e criou a estratégia. Aí na época eu falei para ele, ó, minha mãe tá querendo abrir um culto lá. Era minha mãe e uma tia minha, de Padre Miguel, as duas cismaram que queriam um culto. E ele falou, tu acha que flui? Vai fluir? Se fluir, a gente vai. E começou um culto lá aos sábados, na sala da minha mãe. E essa sala da minha mãe começou a encher demais. Aí se levanta os Tobias, Sabalate, Gersem. Irmãos, essa obra aqui é uma obra que venceu fogo. Quando começou, irmãos, era o culto na sala da minha mãe normal. Depois, o vizinho, que por conta era meu tio, irmãos, tomou uma, não sei se ele vai lembrar, tomou uma implicância com esse culto. Ele passava o dia todo na barraca, irmãos. Mas teve um período que Satanás cutucou o lombo dele e disse, vai para casa destruir aquele trabalho. Irmãos, ele começava 6 horas da tarde. Você tem noção do que ele fez? Os antigos talvez vai lembrar, pastor Robson, pastor. Ele gravou, na época a gente tinha aquelas fitas cassete, né?
gravava no gravador, ele gravou Ave Maria cheia de graça. Irmãos, era o culto comendo todinho e começava às 6 horas da tarde. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco sem parar. Ele só desligava quando o culto acabava. Aí eu fui lá conversar com ele, falei, tio, para com isso, tio, o demônio está te usando, tio. Não é o senhor vai dar lugar para o demônio, tio. Aí ele, não, meu demônio não, Miquiquinha, porque eu não consigo nem ver uma televisão, tio, eu só fico na barca o dia todo. Só quer vir ver televisão na hora do culto. Aí o demônio saiu dele, irmãos. Tu já viu o demônio quando sai de um corpo que é outro? Na época ele saiu do meu tio e pegou do meu pai. Deus. É um absurdo, mas a ideia dela foi o seguinte, não quero mais culto aqui, estou me sentindo invadido. Vou ficar nu na sala. Quero ver. Parece uma coisa engraçada, irmãos. Não, estou contando isso para vocês entenderem como a fúria é grande. Mas hoje nós estamos aqui contemplando um ano da inauguração desse lugar. E meus irmãos me ligaram imediatamente. Miquinha, tu vai ter que vir aqui. Meu pai está doidão aqui, ó. Falando que hoje não tem culto, não tem culto. Eu peguei minha bicicletinha, vim correndo aqui. O que está acontecendo, pai? Aí ele falou, não, quero fazer esse culto aqui não, Miquinha. Era no sábado, ele dizia todo dia isso, aquilo, mas não era todo dia, irmãos. Olha como é que quem está vazio de Deus fica incomodado com a presença, porque a presença de Deus enche o ambiente, irmão. O culto era só o sábado, ele achava que era todo dia. Aí eu falei, pai, o senhor acredita no poder das trevas? Ele, claro, pulou do tijolo, veio para o senhor, pai. Pai, meu tio parou de botar a fita, agora o senhor quer fazer gracinha. Aí ele, em mim não, já não está mais. Porque eu não faço nada para o Satanás. Nunca mais, irmãos. Talvez tu dá lugar e nem tem noção que está dando, irmãos. Talvez tu pensa que é de você as gracinhas que você faz, mas não é não. É Satanás querendo te manipular para não permitir que a reconstrução ocorra em você. Às vezes é isso que acontece, irmãos. Quer que a reconstrução ocorra, irmãos? Aprende a ficar com a boquinha calada. Olha só. Neemias, no capítulo 6, irmãos, no versículo 12. Olha o que diz. Diz assim, ó. Não é que não. Eu botei o versículo aqui errado. Mas é um versículo que diz que Neemias, quando ele sai para invadir a cidade, para olhar a cidade, ele separa com ele só alguns homens e não fala nada a ninguém. Ele sai caladinho, com um grupinho mínimo, para ver o que vai ser feito. Irmãos, se Deus te deu uma direção, mantém tua boca calada. Glória! Escolha a pessoa certa para estar contigo nesse chamado. Às vezes tu pensa que é esperta, é bobão. Espalha para todo mundo, irmãos. Aí fica difícil. Porque aí entra os que sonham contigo e o que quer te destruir. Mas se a gente quer reconstrução, que os nossos lábios sejam fechados pelo Senhor, que a gente escolha a pessoa certa para estar do nosso lado, tentando mudar alguma coisa. Obrigado, Senhor. Quando esse trabalho foi aberto, tinha uma equipe certa também que ia lá, irmãos. Porque a equipe motivada, ela motiva os demais. A equipe desmotivada, irmãos, ela arranca o prazer até de quem tem. Se está balançando, ele rouba o prazer. Mas hoje que o Senhor incendeie o nosso coração. Que o Senhor nos permita sonhar os sonhos do Senhor. Quero que você abra aí no capítulo 4. No versículo 17, olha o que diz. Que foi aonde até a Tatiane já deu aqui uma palheta, né? Diz assim, ó, 4:17. E os que edificam um muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada
glória, irmão. Numa mão tinha uma arma e na outra executava a obra. Irmãos, o Senhor vai te usar, mas você precisa estar apto para se defender e atacar, porque você está sendo chamado para guerrear. E quando tu é chamado para guerrear, o levante vai acontecer. Mas se tu quer reconstrução do Senhor, tu vai guerrear com uma mão e tu vai se defender com a outra. E se preciso for, tu vai atacar. E a espada do Senhor não é para ataque, irmãos. A espada do Senhor é para defesa. Às vezes a gente pensa que o Senhor nos deu uma espada para atacar. Não, o Senhor nos deu uma espada para nos defender. Agora, se partir para cima, ela vai servir de ataque, irmãos. Porque o Senhor, Ele blinda a tua vida, mas Ele quer cuidar do seu interior. O Senhor quer cuidar da sua alma. Tu está sentindo que a tua alma foi saqueada, irmãos? Tu está sentindo que alguma área da tua vida, irmãos, foi devastada? Tu está sentindo que precisa de alguma maneira de uma restauração do Senhor? O Senhor vai te ensinar a guerrear. Quero que você se coloque de pé nessa noite. E eu quero que você peça ao Senhor, para o Senhor blindar o teu coração. Quero que o pastor Mateus tire um louvor ali inspirado no Senhor. Enquanto ele estiver louvando ao Senhor, eu quero que você lembre qual é a área da sua vida que o Senhor precisa blindar. Qual é a área da sua vida que o Senhor precisa restaurar de verdade? Talvez alguém foi aí e devastou. Talvez alguém inclinou para você um olhar e você ficou desanimado. Talvez você colocou a mão em alguma coisa e aparentemente não deu certo como você esperava. E isso trouxe ruínas para o teu coração. Quando Neemias ele foi reedificar aquela cidade, a primeira coisa que ele fez foi reedificar os muros. Toda a invasão que estava acontecendo, ele queria botar um ponto final. E depois ele começa a reedificar as portas de Jerusalém. E uma das portas de Jerusalém é chamada de Porta do Monturo, ou seja, a Porta do Lixo. Era o local aonde o povo de Jerusalém pegava os seus lixos e jogavam ali, porque o lixo não pode ficar dentro da cidade, os lixos não podem ficar dentro dos nossos corações. Que possamos restaurar essa porta. E que hoje você pegue o lixo que está tentando assolar o teu coração e a tua vida e você diga: eu restauro essa porta na minha vida. Eu não quero esse lixo. Eu não quero esse lixo. Os planos que foram embora. Eu não quero esse lixo. Os sonhos que se perderam. Eu não quero esse lixo. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que seu Que morreu, Deus quer fim ressuscitar hoje. não é o que Deus planejou. Que morreu, Senhor, Levante quer do trazer chão, vida hoje. erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Só você sabe o que você quer e que o Senhor precisa te entregar. Tu sabe aonde está a tua vida. Restitui, me leva às águas tranquilas. Sinto o Senhor Lava-me, Senhor, e conduzindo você e refrigera minha alma. Restitui. Você quer sentar as mãos do Senhor sobre o teu coração.
os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é o mundo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, chega ao vapor. Eu quero de volta pra mim. Sai e põe teu azeite e amor. Restitui e leva-me de águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao me clamar. Quem ao morrer o poder de clamor pode ver se Quero orar com você. Eu quero de volta pra mim. Sai e põe teu azeite na dor. A ter uma atitude, a sair literalmente das Leva-me zonas de conforto, águas a comprar tranquilas. uma guerra Lava-me, literalmente, Senhor, a se e preparar refrigera minha e guerrear por uma alma. boa causa. Restitui. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa reconstruir. Talvez não estava como os muros de Jerusalém, totalmente assolado, destruído. Mas nós sabemos que existem coisas ainda que precisam ser acabadas em nosso ministério, em nossa caminhada. Há reconstruções ainda, há reparos que precisam ser feitos. Há ainda uma direção, há algo que nós podemos fazer para que o Senhor, Ele venha nos colocar debaixo do seu chamado, do seu propósito sobre as nossas vidas. Sabemos que ao longo da nossa caminhada, os ataques são tão grandes que muitas das vezes eles roubam algo de nós. E muitas das vezes nós damos nome para isso. Nós falamos que são as cascas que nós criamos. Não, eu já tenho casca contra isso. E isso aqui eu não me envolvo mais porque eu já estou calejada disso. Mas talvez essa casca aí é necessário ser quebrada para que o Senhor venha reconstruir algo que está aí, quebrado, desassolado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos chama na noite desse dia para trazer vida. O Senhor nos chama na noite desse dia para pedirmos a Ele: Senhor, me instrui, me dê a estratégia certa, porque eu já sei o que precisa ser reconstruído, eu já sei o que precisa ser refeito, mas eu preciso da sua palavra, eu preciso da sua direção, e eu quero sair do lugar do comodismo. Eu abro mão da minha inércia na noite desse dia, e eu quero reconstruir, eu quero trazer vida, porque o Senhor traz vida e vida com abundância. O Senhor não é obra, o Senhor não é um Deus de obra pela metade.
tinha um propósito. Pai, eu quero te entregar, ó Deus amado, a vida de cada um dos teus filhos na noite desse dia. E eu quero te pedir, Espírito de vida, Espírito de vida, vai de encontro, ó Deus amado, a cada um na noite desse dia. E traga, ó Deus amado, a memória de cada um dos teus filhos, aquilo que um dia o Senhor os deu e Satanás, por algum motivo, destruiu, tomou posse, ganhou território. Mas o Senhor, na noite desse dia, vem trazer uma palavra, Pai, para nós nos levantarmos. Nós não aceitamos mais aquilo que Satanás tem feito. Nós não aceitamos ter, Deus amado, nosso propósito, Pai, desfeito, enterrado. Mas na noite desse dia, Espírito Santo de Deus, traga a reconstrução, traga, meu Senhor da glória, as estratégias, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor. Assim como Neemias, Pai, alcançou do rei as cartas necessárias, o comando, ele entrou aonde ele deveria entrar, com autorização das cartas do rei. Pai, libera as suas cartas sobre a nossa vida, libera, Espírito Santo de Deus, as cartas que abrirão o caminho para nós reconstruirmos a noite desse dia. Nós tomamos posse, Espírito Santo de Deus, do direcionamento das cartas que nos ajudarão nessa reconstrução, Jesus. Nós tomamos posse na noite desse dia das suas direções e nós celebraremos ao Senhor. Nós nos regozijaremos em Ti, porque amo o Senhor inicia na noite desse dia, nesse primeiro dia de festa. O Senhor estabelece cartas para nós. O Senhor nos decreta, ó Deus amado, a liberação dos altos céus, para que possamos, ó Deus amado, ir de encontro a essa reconstrução. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu mover, Espírito Santo de Deus. Que a tua palavra, Pai, ela venha causar, ó Deus amado, um impacto que os céus preparou na noite desse dia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor na noite desse dia.